Em nossas conversas, Dom Juan sempre usava a expressão homem de conhecimento, ou referia-se a ela, mas nunca explicava o que queria dizer com isso. Perguntei-lhe a respeito. Um homem de conhecimento é aquele que seguiu honestamente as dificuldades da aprendizagem, disse ele. Um homem que, sem se precipitar nem hesitar, foi tão longe quanto pôde para desvendar os segredos do poder e da sabedoria. Qualquer pessoa pode ser um homem de conhecimento? Não. Não qualquer pessoa. Então, o que é preciso fazer para se tornar um homem de conhecimento? O homem tem que desafiar e vencer seus 4 inimigos naturais. Ele será um homem de conhecimento depois de vencer esses 4 inimigos? Sim. Um homem pode chamar-se um homem de conhecimento somente se for capaz de vencer os 4. Então, qualquer pessoa que conseguir vencer esses inimigos pode ser um homem de conhecimento? Qualquer pessoa que os vencer torna-se um homem de conhecimento. Mas há um requisito especial que o homem tenha de atender antes de lutar contra esses inimigos? Não. Qualquer pessoa pode tentar tornar-se um homem de conhecimento. Muito poucos homens conseguem realmente, mas isso é natural. Quando eu estava me preparando para partir, tornei a lhe perguntar acerca dos inimigos do homem de conhecimento. Argumentei que ia passar algum tempo sem voltar e que seria uma boa ideia escrever as coisas que ele estivesse a me dizer e pensar a respeito enquanto estivesse fora. Ele hesitou um pouco, mas depois começou a falar. Quando um homem começa a aprender, ele nunca sabe muito claramente quais são os seus objetivos. Seu propósito é falho, sua intenção vaga. Espera recompensas que nunca se materializarão, pois não conhece nada das dificuldades da aprendizagem. Devagar, ele começa a aprender. A princípio, pouco a pouco, e depois em porções grandes. E logo seus pensamentos entram em choque. O que aprende nunca é o que ele imaginava, de modo que começa a ter medo. Aprender nunca é o que se espera. Cada passo da aprendizagem é uma nova tarefa. E o medo que o homem sente começa a crescer impiedosamente, sem ceder. Seu propósito torna-se um campo de batalha. E assim ele se depara com o primeiro dos seus inimigos naturais, o medo. Um inimigo terrível, traiçoeiro e difícil de vencer. Permanece oculto em todas as voltas do caminho, rondando à espreita. E se o homem, apavorado com sua presença, foge, seu inimigo terá posto um fim à sua busca. O que acontece com o homem se ele fugir com medo? Nada lhe acontece, a não ser que nunca aprenderá. Nunca se tornará um homem de conhecimento. Talvez se torne um tirano ou um pobre homem apavorado e inofensivo. De qualquer forma, será um homem vencido. Seu primeiro inimigo terá posto fim aos seus desejos. E o que pode ele fazer para vencer o medo? A resposta é muito simples. Não deve fugir. Deve desafiar o medo e, a despeito dele, deve dar o passo seguinte da aprendizagem. E o seguinte. Deve ter medo plenamente, no entanto, não deve parar. É essa a regra. E o momento chegará em que seu primeiro inimigo recua. O homem começa a se sentir seguro de si. Seu propósito torna-se mais forte. Aprender não é mais uma tarefa aterradora. Quando chega esse momento feliz, o homem pode dizer sem hesitar que derrotou seu primeiro inimigo natural.
Isso acontece de uma vez, Dom Juan, ou aos poucos? Acontece aos poucos e, no entanto, o medo é vencido de repente e depressa. Mas o homem não terá medo outra vez se lhe acontecer alguma coisa nova, Dom Juan? Não. Uma vez que o homem venceu o medo, fica livre dele o resto da vida, porque, em vez do medo, ele adquiriu a clareza. Uma clareza de espírito que apaga o medo. Então o homem já conhece seus desejos, sabe como satisfazê-los. Pode antecipar os novos passos da aprendizagem e uma clareza viva cerca tudo. O homem sente que nada é oculto a ele. E assim ele encontra seu segundo inimigo, a clareza. Essa clareza de espírito, que é tão difícil de obter, elimina o medo, mas também cega. Obriga o homem a nunca duvidar de si. Dá-lhe a segurança de que ele pode fazer o que bem entender, pois ele vê tudo claramente. E ele é corajoso porque é claro. E não para diante de nada porque é claro. Mas tudo isso é um engano, é como uma coisa incompleta. Se o homem sucumbir a esse poder de faz de conta, terá sucumbido a seu segundo inimigo e tateará com a aprendizagem. Vai se precipitar quando devia ser paciente, ou vai ser paciente quando devia precipitar-se, e vai tatear com a aprendizagem até acabar incapaz de aprender qualquer coisa mais. O que acontece com um homem que é derrotado assim, Dom Juan? Ele morre por isso? Não, não morre. Seu inimigo acaba de impedi-lo de se tornar um homem de conhecimento. Em vez disso, o homem pode tornar-se um guerreiro valente ou um palhaço. No entanto, a clareza pela qual ele pagou tão caro nunca mais se transformará de novo em trevas ou medo. Será claro enquanto viver, mas não aprenderá nem desejará nada. Mas o que tem de fazer para não ser vencido? Tem que fazer o que faz com o medo. Tem que desafiar sua clareza e usá-la só para ver e esperar com paciência e medir com cuidado antes de dar novos passos. Deve pensar, acima de tudo, que sua clareza é quase um erro. E virá um momento em que ele compreenderá que sua clareza era apenas um ponto diante de sua vista. E assim, ele terá vencido seu segundo inimigo e estará numa posição em que nada mais poderá prejudicá-lo. Isso não será um engano, não será um ponto diante da vista, será o verdadeiro poder. Ele saberá a essa altura que o poder que vem buscando há tanto tempo é seu fim. Por fim, pode fazer o que quiser com ele. Seu aliado está às suas ordens. Seu desejo é ordem. Vê tudo o que está em sua volta, mas também encontra o seu terceiro inimigo, o poder. O poder é o mais forte de todos os inimigos. E naturalmente a coisa mais fácil é ceder. Afinal de contas, o homem é realmente invencível. Ele comanda, começa correndo riscos calculados e termina estabelecendo regras porque é um senhor. Um homem nesse estágio quase nem nota que seu terceiro inimigo se aproxima e de repente, sem saber, certamente terá perdido a batalha. Seu inimigo o terá transformado num homem cruel e caprichoso. E ele perderá o poder? Não. Ele nunca perderá sua clareza nem seu poder. Então, o que o distinguirá de um homem de conhecimento? O homem que é derrotado pelo poder morre sem realmente saber manejá-lo. O poder é apenas uma carga em seu desafio, em seu destino. Um homem desse não tem domínio sobre si, a não ser, e não sabe quando e como usar seu poder. A derrota por algum desses inimigos é uma derrota final? Perguntei. Claro que é final. Uma vez que esses inimigos
dominem o homem, não há nada que ele possa fazer. Será possível, por exemplo, que o homem derrotado pelo poder veja seu erro e se emende? Não. Uma vez que o homem cede, ele está liquidado. Mas e se ele estiver temporariamente cego pelo poder e depois o recusar? Isso significa que a batalha continua. Isso significa que ele ainda está tentando ser um homem de conhecimento. O indivíduo é derrotado quando não tenta mais e se abandona. Mas então, Dom Juan, é possível a um homem de se entregar ao medo durante anos, mas no fim vencê-lo? Não, isso não é verdade. Se ele ceder ao medo, nunca o vencerá, porque se desviará do conhecimento e nunca mais tentará. Mas se procurar aprender durante anos no meio do seu medo, acabará dominando-o, porque nunca se entregou realmente a ele. E como o homem pode vencer seu terceiro inimigo, Dom Juan? Também tem que desafiá-lo propositalmente. Tem de vir a compreender que o poder que parece ter adquirido, na verdade, nunca é seu. Deve controlar-se em todas as ocasiões, tratando com cuidado e lealdade tudo que aprendeu. Se conseguir ver que a clareza e o poder sem controle são piores do que os erros, ele chegará a um ponto em que tudo está controlado. Então saberá quando e como usar seu poder. E assim terá derrotado seu terceiro inimigo. O homem estará então no fim de sua jornada do saber. E quase sem perceber, encontrará seu último inimigo, a velhice. Esse inimigo é o mais cruel de todos, o único que ele não conseguirá derrotar completamente, mas apenas afastar. É o momento em que o homem não tem mais receios, não tem mais impaciências de clareza de espírito. Um momento em que todo o seu poder está controlado, mas também um momento em que ele sente um desejo irresistível de descansar. Se ele ceder completamente a seu desejo de se deitar e esquecer, se ele se afundar na fadiga, terá perdido a última batalha. E seu inimigo o reduzirá a uma criatura velha e débil. Seu desejo de se retirar dominará toda a sua clareza, seu poder e sabedoria. Mas, se o homem sacode sua fadiga e vive seu destino completamente, então poderá ser chamado de um homem de conhecimento, nem que seja no breve momento em que ele consegue lutar contra o seu último inimigo invencível. Esse momento de clareza, poder e conhecimento é o suficiente.